Boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos aqui em mais uma reunião do projeto GAV, né? Um grupo de apoio à verdadeira educação. E todos os meses, uma vez por mês, nós estudamos juntos aqui, sempre nos encontrando no Zoom, o livro Educação, né? E nós estamos estudando, esse livro já tem um tempinho, já tem mais de um ano. E nós sempre temos a alegria de, embora estudarmos em grupo ali, a gente depois se reúne e tem sempre aí um convidado especial, né? E hoje nós temos um convidado super especial também. Estaremos estudando o capítulo 17, Poesia e Canto. É um assunto muito interessante, muito importante, por isso que nós teremos hoje aí um especialista no assunto. E eu já quero aproveitar para convidar vocês a participarem. Vou falar mais pertinho, ver se melhora meu áudio aí, Maria. Vê aí. Melhorou? Me dá um joinha ou não, se melhorou meu áudio. Obrigada pelo toque. Bom, queridos, então, explicarei um pouquinho para vocês, né? O GAV, o que que seria, né? É, o GAV, ele já acontece há um tempo, nós temos alguns encontros presenciais, encontros online que nós temos para estudar assuntos que são pertinentes, né, à verdadeira educação. E hoje nós estamos estudando, então, mais um capítulo aí desse livro tão maravilhoso, que é o livro Educação, e nós vamos adentrar um pouco mais profundamente aí nessa questão da música, né? Eu queria convidar a todos para orar, e aí vou fazer uma breve apresentação do Daniel, possa iniciar o nosso estudo, tá bom? Assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos para orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida e saúde. Obrigada porque estamos aqui em boas condições. Obrigada pela tecnologia que nos aproxima. Obrigada por todas as coisas que o Senhor faz. Agradecemos pelo privilégio de podermos estudar, Senhor, a tua palavra, poder nos aprofundarmos aqui no Espírito de Profecia, conhecer mais da tua vontade, do teu plano para a nossa vida, Senhor, e para as nossas famílias. Peço uma bênção especial sobre esse grupo que aqui está, há também aqueles que irão assistir depois desta gravação, né, esse estudo, e uma bênção especial sobre o Daniel Azevedo, que estará ministrando, Senhor, esse momento. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, estamos aqui com o Daniel Azevedo. Daniel, que é professor, que é músico, né? Tem uma história de vida, um testemunho muito interessante. Vou deixar ele à vontade para depois, se ele quiser falar a respeito do testemunho dele, alguma coisa, né, Daniel? Acho que é sempre pertinente. E Uhum. ele escreveu alguns livros, né? Ele escreveu livros sobre a regência de Deus. Também participou ali da revisão dos livros, como o livro Adoração, né? Que é o presente do homem para Deus. Bateria, rock e adoração. Ele produziu o CD Gratidão, que é o CD instrumental, né? Eu já havia escutado, estive ouvindo essa semana novamente aqui, conversei um pouquinho com o Daniel. É um lindo, um material muito bonito, eu recomendo, né? Ele já participou aí regendo corais, como o Joyce, realizou e realiza palestras, né, sobre música e adoração nas igrejas, em centros de vida saudável, né? Inclusive, Daniel, depois quero que você fale um pouquinho sobre o seu projeto lá na Serra do Cipó, tá bom? Comenta com a gente aí. Ele está lá nesse período agora, nesse ano, trabalhando ali no SESC, né? Uma escola. Nós já falamos um pouquinho sobre o SESC aqui em outro estudo, né? Ele é pai, educador, né? E então eu o convidei porque realmente ele é a equipe dos musicados, né? Que nós fizemos muito, inclusive no Sunlight Brasil. Então, assim, nesse palavra para trazer a gente do assunto 7, vontade para comentários, Cris, eu não ouvi o que você falou tá por no último, chat. cortou um Se pouquinho. quiser ter oportunidade, né? O assunto do. Depois a gente perguntar. Oi, Daniel, não entendi. Não, as últimas coisas que você falou cortou um pouquinho o áudio, pelo menos para mim aqui. Era sobre o chat que você Agora é estava com. falando?
É, tá cortando, né? Pessoal, todos me ouvem bem? Sim? Todos me escutam bem? Sim, agora sim. Beleza. Ótimo. Agora vi as respostas aqui no chat. Bom, como a Cris falou, né? Eu trabalho com música há muito tempo, até mesmo antes de ser cristão adventista, já trabalhava com isso. Eu comecei a trabalhar com música, assim, profissionalmente aos 19 anos e conheci a palavra de Deus, conhecia Cristo, conhecia a mensagem adventista aos 28, quando eu fiz ali estudos bíblicos por algum período, depois fui batizado. Então, estando na igreja adventista, eu permaneci ainda muito preso ao meu gosto musical mundano, vamos dizer assim, né? Exatamente aquilo que o Manual da Igreja Adventista orienta sobre gêneros musicais que não devemos ouvir, não devemos, que devemos evitar, né? Rock, jazz e formas híbridas era exatamente o que eu mais ouvia. Era jazz, música instrumental, um pouco de pop rock também. Eu trabalhava com esses gêneros e ouvia muito, eu era apaixonado por isso. Então, somente depois de 7 anos, eu fui batizado em 2005. Lá por 2012 que eu acordei para a questão de reforma na música, para princípios, para orientações que temos nessa igreja sobre o uso da música. Não só orientações da igreja como documentos oficiais, mas a base para isso, né? Quando eu falo em documentos oficiais, eu me refiro ao Manual da Igreja Adventista, que está baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Eu não estava muito atento aos princípios que a Bíblia traz sobre adoração e nem às orientações de Ellen White, muito menos aos documentos, né, as diretrizes que temos nessa igreja sobre o uso da música. No lar, na escola, na igreja e nas reuniões sociais, como diz no Manual da Igreja. Então, somente em 2012 eu comecei a acordar para a questão dessa mistura que existe entre ritmos mundanos e letras cristãs. É algo muito comum, é algo muito sutil também, passa despercebido em muitos casos, mas eu consigo reconhecer exatamente os estilos que eu estudei no passado, quando eu estava ah, longe de Deus e trabalhando com música secular, música popular, música mundana mesmo, né? Músicas até profanas, músicas cujas letras zombavam do nome de Deus. Mas falando sobre as músicas, os ritmos, eu consigo reconhecer isso. E muita gente consegue também. Não é necessário, assim, é, fazer uma graduação para isso. É questão de experiência mesmo, de ouvir, né? Acostumar a reconhecer algumas características nas músicas que ouvimos. Vamos falar hoje aqui sobre o livro Educação, né? O capítulo 17, Poesias e Cânticos. E vamos falar um pouco sobre algumas questões, especialmente na segunda parte, né? Quando traz ali o poder do canto. Tem textos de Ellen White aqui no livro de Educação que são bem conhecidos, textos que eu já usei em palestras, textos que constam naquele livro da Casa Publicadora, Música, Sua Influência na Vida do Cristão, várias citações aqui do livro Educação, né? Mas vamos começar com o início aqui. Bom, a Cris comentou sobre o trabalho aqui na Serra do Cipó. Eu estou na Serra do Cipó há 2 meses. Eu hoje sou professor de educação musical na escola SESC. Essa sigla SESC significa Centro Educacional Serra do Cipó. É uma escola que está ligada ao Lifestyle Center Serra do Cipó e também a Escola Missionária Serra do Cipó, porém uma escola para crianças ali a partir de 11 anos, né? Ensino Fundamental 2 e ensino médio. É uma escola bem diferente do que a gente conhece como escola realmente. É uma escola que preza realmente pelo que Deus revelou a respeito da educação, da verdadeira educação, né? Apesar de ser uma escola. É uma escola que até, de certa forma, funciona, em parte, como homeschooling também. É algo bem diferente. Quem não conhece, eu recomendo pesquisar ou então buscar mais informações a respeito. É um projeto bem diferenciado, né? Recomendo até visitar, mesmo que seja uma visita, assim, informal. Tudo que a Ellen revela sobre o trabalho, por exemplo, na agricultura, né, estar ligado àquilo que foi idealizado por Deus para a escola adventista no início, né, uma escola que formaria missionários, pastores, a importância do trabalho útil, dos trabalhos laborais, da agricultura,
sabe, substituir, por exemplo, esportes competitivos por horta. Tudo isso existe aqui, tudo isso está sendo feito aqui. Parece que eu estou brincando, né? Mas não é. Quando a gente conhece de perto e conhece também os valores por trás disso, os ideais, né, que estão sendo colocados, parece até brincadeira que exista uma escola assim. E claro que não é perfeita, mas eu estou falando sobre os princípios que estão por trás desse projeto, né? Então, ali eu dou aulas de música, eu trabalho com prática de instrumentos, com canto também, para esses alunos, e eu também estou regendo o coral da Escola Missionária Serra do Cipó. Já há pouco tempo, 2 meses, mas já estamos realizando apresentações, eh, assim, nos cultos aqui locais, na igreja local. Existe uma igreja aqui que é mantida, né? Os líderes, a maioria dos líderes da igreja são ligados a essa instituição do Lifestyle Serra do Cipó. E, e com esse coral, estamos também realizando projetos evangelísticos. Cantamos em uma igreja pentecostal na semana passada. Cantamos ali 2 hinos. Então está sendo uma bênção esse trabalho. Entre outras atividades aqui também, né? O Lifestyle é uma espécie de, na verdade, é um centro de vida saudável. Recebe hóspedes que estão ali com algumas enfermidades e vem em busca de tratamento, em busca de crescimento espiritual também, de cura física, emocional e espiritual. E eu estou realizando um trabalho junto a esses hóspedes, a esses pacientes, que envolve música também, né? Algo relacionado à musicoterapia, mas de forma bastante evangelística, porque muitos que vêm também não são cristãos, não são adventistas, ou estão conhecendo a mensagem, estão buscando ali estudos bíblicos, estão se preparando para batismos. Então, tudo está integrado com o evangelismo. Tem sido uma experiência muito boa. Desde 2020 eu ofereço aulas de música à distância, aulas de música online, de instrumentos, de canto também. Tem alguns alunos aqui, né? Aqui o Tiago e Maria são os pais da Esther e do Daniel, são meus alunos. Outros alunos também. A Vanessa, né? A Vanessa é minha aluna também, né? Está de férias, mas foi minha aluna também há algum tempo. É isso, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite, Cris. Nós que Vamos lá, então, agradecemos, viu, Daniel? Vamos lá dar então. início, né? Sim, Certo, imagino que vocês estejam aí com o livro Educação, capítulo 17. Aqui eu estou seguindo o Ellen White Writings, aqui diz página 159, aqui onde tem início, né, o capítulo. Então ele inicia com um texto aqui: os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. E Ellen White segue escrevendo: as mais antigas, bem como as mais sublimes expressões poéticas. O capítulo inicia falando sobre poemas, né? Sobre poesias aqui, tem algumas citações, e depois já entra na parte da música. Bom, eu não sou especialista em poesia, embora componha músicas, mas vou comentar sobre essa parte aqui, né? Diz aqui que as mais antigas, bem como as mais sublimes expressões poéticas que se conhecem, encontram-se na Bíblia, nas Escrituras. Bastante curioso, não sabia disso. Antes que os primeiros poetas do mundo houvessem cantado, o pastor de Midian, né, Moisés, registrou as seguintes palavras de Deus a Jó, palavras estas que as mais elevadas produções do gênio humano não igualam, ou de que não se aproximam, tal sua majestade. E ele inicia aqui, né, citando Jó. Eu vou ler alguns trechos aqui no início, depois vou comentar. Diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Ou quem cerrou o mar com portas quando ele transbordou? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedor? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos? E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste algo seu lugar? Então ela cita aqui, né, uma introdução aqui do texto de Jó, é um texto bastante grande, todos conhecemos, já lemos na Bíblia. É, porém, o que acontece? Não são poesias comuns, não são poesias românticas, não são palavras assim meramente artísticas, né? É revelação do Senhor, fala sobre a criação de forma é, muito bela, né? Sobre a majestade da criação. Então, de fato, quando eu comecei a ter contato com a Bíblia, lá por 2004, um dos primeiros textos que me chamou a atenção foi esse. Lembro de ter lido com a minha mãe na época esses textos.
de Jó, se referindo à criação. Então, são textos poéticos muito profundos, né? Ah, mais adiante aqui, parágrafo 3, página 160 agora, livro Educação, diz assim: pela beleza da expressão, leia também a descrição da primavera nos Cantares de Salomão. Um pequeno trecho aqui eu vou ler. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos e as vides em flor exalam o seu aroma. E segue, né? Outro exemplo, ele cita aqui a profecia de Balaão. Incrível como Deus usa, né? Até, no caso aqui, usou um profeta rebelde, né? Usou até a jumenta de Balaão, na verdade. Quando ele foi contratado para amaldiçoar, Deus o usou para abençoar, né? Diz assim: e nada inferior em beleza é a profecia involuntária de Balaão para abençoar Israel. Então, você está tendo aqui um terceiro exemplo, né? De como a profecia de Balaão soa também como uma poesia, não inferior em beleza aos demais textos que já foram exemplificados ali. Então, diz assim: de Aram me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. E aí segue, né? Segue a profecia de Balaão. Mesmo querendo fazer algo, Deus não permitiu, né? Usou para pronunciar uma bênção sobre Israel. Então, após esses exemplos aqui de poesias, de textos, né? Entra na parte da música. Então, Ellen White comenta assim, agora no parágrafo 4 da página 161. A melodia de louvor é a atmosfera do céu. E quando o céu vem em contato com a terra, a música e cântico, ação de graças e voz de melodias. Citando aqui no finalzinho, Isaías 51, 13. Né? Sobre a terra recém-criada, que aí estava, linda e sem mácula, sob o sorriso de Deus, as estrelas da alva, os anjos juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esse foi um dos primeiros textos aqui que eu tive contato, que tratava sobre música. Né? Quando eu tive contato com a mensagem adventista, antes mesmo de começar a ler a Bíblia, eu li esse texto aqui, é de Jó 38, 7. Eu li como uma citação no livro Patriarcas e Profetas, no início ali. Né? Assim, os corações humanos, em simpatia com o céu, têm correspondido à bondade de Deus em notas de louvor. Muitos dos fatos da história humana se têm ligado a cânticos. É verdade. Ah, os corações humanos em simpatia com o céu corresponde à bondade de Deus em notas de louvor. É como se a música, né, a inspiração para compor, para cantar, e aqui ele traz vários exemplos. No caso, traz o exemplo de um compositor da Bíblia, que é Davi. Vamos falar sobre isso depois, mas não importava o momento, tudo era inspiração para Davi compor os salmos. Não importava se eram momentos de alegria ou momentos de angústia, de perseguição, de fuga, de opressão, de, de, de miséria, Davi estava compondo, estava buscando a Deus, né? Em resposta, né? Porque o coração dele estava em simpatia com o céu, mesmo sujeito à queda, a pecado, à fraqueza, né? A tropeços. É, respondia, né? A bondade de Deus em notas de louvor. Muitos dos fatos da história humana se têm ligado a cânticos. É verdade. E aqui, Ellen White vai citar agora vários episódios na história humana, citados na Bíblia, onde a música estava presente. Né? E há outros também que ela não chega a citar aqui, mas ela destaca aqui o mais antigo cântico, eu estou na página 162, primeiro parágrafo, livro Educação. O mais antigo cântico procedente de lábios humanos registrado na Bíblia foi aquela gloriosa expansão de ações de graças pelas hostes de Israel no Mar Vermelho. Bem interessante. Então ela cita, né? Vou ler um texto, um trecho.
Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, e ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. É curioso, esse episódio em específico, muitas vezes ele é citado porque ali envolveu a saída do povo do Egito. Primeiro momento, quando Deus os libertou, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel estava sendo livrado ali da perseguição dos exércitos, né, de Faraó. E quando eles comemoraram, é muito citada aquela questão, né, que Miriam dançou e tocou instrumentos de percussão, e muitas vezes isso é citado como um exemplo, tipo assim, ah, olha só, eles fizeram, então é algo bom. Mas não podemos esquecer que eles vinham de um longo período de contato com adoração pagã, né? E então aqui eu abri esse parênteses para citar isso. Muitas vezes isso é usado como justificativa, né, para hoje em dia adotarmos, por exemplo, uma forma de adoração semelhante a essa, como se isso justificasse. Então é algo curioso aqui, é algo que merece atenção, né? Não podemos estar confusos sobre isso. Durante muito tempo, Deus foi muito tolerante, né, sobre a forma de adoração de Israel, que herdava muitos elementos que foram contemplados durante o período no Egito, como danças, percussão e outros. Muitas pessoas argumentam sobre o Salmo 150, por exemplo, né? Porém, há estudos que situam o Salmo 150, por exemplo, em um período anterior à consagração do Templo de Salomão, onde Deus colocou as regras sobre instrumentos, sobre como seria a forma de adoração, e a adoração oferecida ali na consagração do Templo de Salomão, ela foi aceita por Deus, tanto que ele respondeu com fogo do céu. Então, há muita confusão sobre esses pontos. Vale a pena aqui abrir esse parênteses para comentar, certo? Então, a influência da forma de adoração pagã do Egito, ela esteve presente ao longo da história do povo de Israel. E Deus foi muito tolerante por muito tempo, até que houve um momento na história em que Deus colocou um ponto final ali, agora vai ser do meu jeito e acabou. Tanto que no Novo Testamento não vemos essa forma de adoração, né? Assim com tambores e danças, né? Fecha parênteses, voltando aqui ao estudo do livro. Outro exemplo, aqui citado por Ellen White no livro Educação, agora na página 162, parágrafo 5, grandes têm sido as bênçãos recebidas pelos homens em resposta aos cânticos de louvor. Verdade? Estas poucas palavras que repetem uma experiência da viagem de Israel pelo deserto contêm uma lição digna de meditação. Aí cita um episódio aqui, né, do povo de Israel no deserto, dizendo assim: dali partiram para Beer, este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico. E aí segue o cântico de Israel, como um outro exemplo, né, onde a música esteve presente. Eles celebravam, né, libertação, celebravam vitória, celebravam a proteção do Senhor em diferentes situações. Página 162, parágrafo 8, diz assim, entendo que é parágrafo 8 aqui. Quantas vezes na experiência espiritual se repete essa história? Quantas vezes pelas palavras de um cântico sagrado se descerram na alma as fontes do arrependimento e da fé, da esperança, do amor e da alegria, não é mesmo? Não nos enchemos de esperança, às vezes, lembrando da letra de um hino, ou de músicas sacras, né? Se descerram as fontes do arrependimento e da fé, da esperança, do amor e da alegria, né? Até mesmo conversões são operadas por meio de hinos espirituais. Seguindo, foi com cânticos de louvor que os exércitos de Israel saíram para o grande livramento sobre Josafá. Essa é uma das histórias mais interessantes que envolve música, né? Onde a vitória foi conquistada por meio do canto. Tem alguns comentários aqui. Ah, sim. São assuntos pouco falados, né? É, aqui eu li agora o comentário aqui da Vanessa, né? Muito pertinente o comentário sobre Miriam dançar com influências pagãs. Sim, essa influência se estendeu. Existe um estudo do pastor Gilberto Teis sobre o Salmo 150, por exemplo, onde ele situa isso na história, né? Tendo sido escrito, ele comenta que os salmos eles não obedecem, os salmos do modo como eles estão escritos e listados e numerados na Bíblia, eles não obedecem uma ordem cronológica exata. Então ele situa ali o Salmo 150 ao longo da história, antes da consagração do Templo de Salomão,
como um reflexo, como tendo sido um reflexo ainda dessa antiga forma de adoração que eles contemplaram por tanto tempo no Egito. Ok? É um, é um detox, né? Ao longo dos anos ali. Um detox musical e com relação à adoração. Onde o gosto humano ele é substituído pelo gosto de Deus à medida que vai sendo aprendido. Mas se você está num contexto, olha quantos anos ficaram no Egito, num contexto totalmente pagão, nós somos transformados por aquilo que contemplamos, né? Posso comparar um pouco com a experiência que eu tive. Eu vim de um contexto totalmente distante de tudo que eu li nos livros, e eu me refiro a livros da CPB mesmo. Só a Casa Publicadora Brasileira tem 6 livros publicados sobre música, sendo um deles uma compilação de textos de Ellen White, né? Música, sua influência na vida do cristão. E outros livros muito bons que trazem esse assunto. O próprio livro Visões do Céu, de Ellen White, tem um capítulo inteiro sobre a música do céu. O livro Nos Bastidores da Mídia, de Michelson Borges, também tem um capítulo inteiro sobre música, né? Mesmo não sendo livros específicos sobre música, né? Mas tem mais títulos específicos sobre música na igreja, publicados pela casa. E há outros livros também. Livros da Unas Press, enfim. Quando eu tive contato com aqueles livros, o meu mundo caiu. Também eu tive contato com artigos, com o próprio Manual da Igreja, com a filosofia adventista com relação à música, né? Que é um voto. E pregações, palestras, materiais diferentes. E tudo estava coerente. Tudo seguia a mesma linha de raciocínio, né? Baseado no que Deus revela. E completamente contrastando com o meu gosto musical. Então eu tive que decidir. Era o meu gosto ou o gosto de Deus? Tipo assim, eu vou adorar a mim mesmo e vou manter o meu gosto, vou impor o meu gosto na igreja, ou vou me curvar, né, me render. Se eu quero adorar a Deus, eu preciso conhecer o caráter dele, o gosto dele e prestar adoração a ele, né? É como a história, a adoração é um presente do homem para Deus. Nós estamos falando de cânticos e adoração aqui do povo de Israel por meio da música, inclusive. A adoração é um presente do homem para Deus, é o título do livro do meu amigo Levi Tavares. Então eu vou dar um presente para alguém, mas eu vou dar segundo aquilo que eu gosto, segundo aquilo que a pessoa gosta. Para acertar, eu tenho que conhecer a pessoa. Para acertar o gosto de Deus, temos que conhecer a Deus, senão eu vou entregar um presente do meu gosto, que pode não ser o gosto de Deus. Seguindo, onde eu parei aqui, Josafá, né? Olha só. É... Tinham vindo a Josafá as notícias de ameaças de guerra. Vem contra ti uma grande multidão, foi a mensagem. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então vou passar um pouco aqui. O Senhor operou livramento. Aqui fala sobre Jaziel levita. Então sobre Jaziel levita veio o Espírito do Senhor e disse: Dai ouvidos a todo Judá. Perdão, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E assim Deus prometeu e Deus cumpriu, né? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Diante do exército iam cantores, erguendo a voz em louvor a Deus, louvando pela vitória prometida. Eles já estavam louvando antes mesmo de vencer, né? Já estavam louvando em gratidão, isso que é fé, né? Pela vitória. No quarto dia, o exército voltou a Jerusalém, carregado com os despojos do inimigo, cantando louvores pela vitória alcançada. Então, Ellen White passa, por exemplo, de Davi, e cita aqui algumas situações na vida de Davi, diferentes fases, né? Pelo cântico, Davi, entre as vicissitudes de sua vida tão cheia de mudanças, entretinha comunhão com o céu. Quão suaves são suas experiências como um pastorzinho, conforme se refletem nessas palavras. Aí cita o Salmo 23. Depois, Davi, adulto, em sua varonilidade, como um fugitivo a quem se procurava prender, encontrando ele refúgio nas rochas e cavernas, escreveu: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. Davi encontrava segurança no Senhor e era também uh, inspiração, né? Era o tema. Qualquer situação era o tema
para sua inspiração, né, como compositor. Aí tem outra fase aqui da vida de Davi. Respiram a mesma confiança as palavras escritas por Davi quando, como rei, foi destronado e despojado da coroa, fugia de Jerusalém pela rebelião de Absalão. Exausto com a dor, cansaço de sua fuga, ele e seus companheiros demoraram-se ao lado do Jordão algumas horas para descansar. Em seguida precisaram fugir nas trevas, a passagem daquele rio profundo, torrentoso, teve de ser feita por toda aquela multidão de homens, mulheres e crianças. Naquela hora, na mais negra provação, cantou Davi, com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. E segue aqui, né, o canto de gratidão ao Davi, perdão, o canto de gratidão de Davi. Isso me faz pensar o quanto eu reclamo demais. Davi, em situações muito mais difíceis do que situações que passamos muitas vezes, estava ali compondo, né? Compondo, ao invés de murmurar, como fazemos muitas vezes. Depois de seu grande pecado, na angústia do remorso e desgosto de si próprio, ainda se voltava para Deus como seu melhor amigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E segue, né? Um clamor por purificação. Em sua longa vida, Davi não encontrou na terra lugar de descanso. Aí tem outras citações aqui de 1 Crônicas. Somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, disse ele. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Várias citações aqui, né? Dos Salmos 46, 48, momentos em que Davi transformou o que seria motivo de murmuração ou de lamento em música. Mesmo a sua tristeza era transformada em música e revelava a busca pela presença de Deus, pelo perdão de Deus, pela proteção de Deus, e revelava também muita confiança, uma confiança tremenda em Deus. Vamos lá. Agora, a parte que eu gostei mais, tá? Que fala de Jesus. Com o cântico de Jesus em sua vida terrestre, ah, defrontou a tentação. Muitas vezes, quando eram proferidas palavras cortantes, pungentes, outras vezes em que a atmosfera em redor dele se tornava saturada de tristeza, descontentamento. Vejam, não é que ele estivesse sentindo isso exatamente, mas está dizendo que a atmosfera em redor dele estava saturada de tristeza, descontentamento, desconfiança, temor opressivo. Ouvia-se o seu canto de fé e de santa animação. Naquela última e triste noite da ceia pascual, quando ele estava a ponto de sair para ser traído e morto, alçou voz no salmo. E Jesus cantou, né? Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Amo ao Senhor, porque ele ouviu minha voz e minha súplica. Inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Segue aqui citações do Salmo 113 e 116. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho, e o canto de confiança e esperança ouvir-se-á nos mais claros e sublimes acordes. Tem uma citação aqui de Isaías 26, né? Versículos 1 a 4. Vou ler. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa e observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Seguindo aqui para o finalzinho dessa primeira parte, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então vejam, o nosso cântico de vitória será repleto de alegria, né? Alegria, gratidão,
Nada de tristeza nem gemido. Os motivos serão outros para cantarmos, né? Mas já podemos antecipar isso aqui, né? Virão e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor. E a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Amém. Deus seja louvado. Algum comentário, alguma pergunta, dúvidas, algo, alguém quer falar? Só eu estou falando sobre essa primeira parte, antes de entrarmos aqui. A segunda parte é curta, chama O Poder do Canto. São textos maravilhosos, alguns eu já conheço bem. E fala sobre, inclusive, as crianças também, né? Alguém quer falar algo? Compartilhar algum comentário? Depois, vou seguir. Vamos lá, O Poder do Canto. Professor, Oi, professor, sim, qual o nome mesmo do livro de Ellen White que o senhor disse que tem um capítulo sobre música? Visões do Céu. O nome desse capítulo é A Música do Céu. Fala, inclusive, sobre o mecanismo de afinação ou de mudança de tonalidade das harpas dos anjos. Fala detalhes maravilhosos, assim. Fala, assim, aspectos gerais de como é a música do céu, né? As características, os adjetivos, tudo o que é, né? Descreve como é a música no céu, a música que nós faremos no céu. Mas fala de detalhes também. Fala de como os anjos adoram a Deus por meio da música. Fala isso aí das harpas. Muito bom. Mas um livro legal para ler, para as crianças lerem, é o livro Música e sua influência na vida do cristão. Vejo como um livro muito bom. E já traz ali vários pontos importantes para que eles já conheçam desde cedo, né? Nossas meninas aqui já leram. Vamos lá. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. É verdade? Eu que sei disso aí, viu? O quanto é difícil resistir àquilo que um dia já foi a minha paixão, né? É como se o gosto permanecesse na mente arquivado. Mas às vezes eu estou em algum lugar e escuto músicas que eu conheço bem, músicas que eu ouvia, apreciava e ouvia e tocava e trabalhava e gostava muito, né? Antes mesmo de eu ser cristão, e aquilo mexe muito comigo, é como um antigo vício, bem complicado. É algo que é uma tentação muito forte, né? Como outras áreas da vida também, mas a música tem um poder porque ela entra na mente sem pedir licença, né? Se eu estou em um lugar onde tem, por exemplo, ah, algo no ar que é tóxico, se eu estou no centro da cidade e tem muita fumaça de carros, ônibus e caminhões, eu posso em algum momento parar de respirar, né? Por algum tempo ali e tentar ir para um lugar onde o ar está mais limpo, tentar sair dali. Se eu identifico um alimento ruim, eu posso escolher fechar a boca e não comer algum alimento imundo ou prejudicial, embora muitas vezes seja difícil, né? Embora tenhamos também vícios em alimentos que são prejudiciais, mesmo alimentos dentro de uma dieta vegetariana estrita, por exemplo. Agora, o que eu vou fazer com a música? Vou fechar os ouvidos? Posso fechar os ouvidos, né? Vai ajudar um pouco. Mas a maioria das vezes aquilo já entra, já ativa uma memória, já mexe comigo, já estimula alguma movimentação física, alguma coisa. É algo bem complicado. Vamos ver aqui. A Cris escreveu ali, né? Visões do Céu, é isso aí. Livros citados. É. Sim, sim. O que podemos fazer é substituir, né? Assim como substituímos a carne por outras receitas ali, sei lá, pela carne de jaca, vamos colocar assim. Podemos encontrar alguma carne de jaca na música também para substituir as músicas ruins, né? Que ouvíamos antes. E repetir, apreciar, existe muita coisa de música erudita também que é edificante. Podemos substituir, né? Podemos educar o nosso gosto, é isso. Educar o nosso gosto. Embora
essas coisas fiquem lá arquivadas. Eu acho que só mesmo quando Jesus voltar, né, e formos transformados, vamos esquecer de ver as músicas deste mundo. Vamos lá. Já que eu estava aqui, um dos poderes mais sedutores para a tentação. Continuando ainda no primeiro parágrafo, estou na página 167 do livro Educação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a erguer os pensamentos às coisas altas e nobres, inspirar e elevar a alma. Amém. Que bom que tem esse lado aí também, né? Ah, então vejam, assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las, as suas palavras e a palavra de Deus, né? Fixar as palavras do nosso Senhor, ou suas ali em letra maiúscula, como fixar a palavra de Deus na memória? Poucos meios há mais eficientes do que este. Repeti-la em cânticos. Esse é o propósito do projeto Versos Bíblicos Musicados, né? E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Por outro lado, as músicas erradas podem suscitar justamente, né, a natureza rude e inculta, os pensamentos ruins, baixos, prazeres, né, carnais, enfim. A música errada pode ter um efeito contrário e nocivo. Aqui diz também que é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. É verdade. Quantas vezes a alma oprimida duramente e pronta a desesperar, vem à memória algumas das palavras de Deus, as de um estribilho há muito esquecido, de um hino da infância. E as tentações perdem o seu poder, a vida assume nova significação e novo propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras almas. É verdade, tem um grande poder. Tem um grande poder aqui. Eu estou trabalhando aqui junto aos hóspedes, e alguns não são cristãos adventistas, alguns estão deixando de fumar, mas é engraçado como nos momentos em que eu canto com eles, toco violão, converso um pouco, e cantamos especificamente hinos espirituais, hinos binário mesmo, hinos, vamos colocar assim, quando a gente fala em inário hoje em dia, é muito amplo, né? Vamos falar assim, hinos históricos, né? Hinos tradicionais. Hoje eu cantei com eles, por exemplo, com o Grande Astu e mais algum ali, como eles são abertos, né? Às vezes por causa de alguma questão emocional ali daquele momento, ou porque estão distantes, estão vivendo uma vida longe de Deus, mas como estão abertos a isso. Isso é muito bom, como isso faz bem, né? De alguma forma, nos aproximamos de Deus ali quando cantamos. Ok. Estou no parágrafo 2 da página 68. Nunca se deve perder de vista o valor do canto como meio de educação. Agora vem a parte boa aqui, né? Onde encontramos orientações aqui para as nossas crianças. A música, o canto como meio de educação. Que haja cântico no lar, de hinos que sejam suaves e puros, e haverá menos palavras de censura e mais de animação. Esperança e alegria. Deus tenha misericórdia de nós. Haja canto na escola e os alunos serão levados para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Isso pode ser aplicado na escola do lar. Isso é o que eu estou tentando aplicar aqui como professor de educação musical nessa escola agora onde eu tenho contato. É uma escola com 16 alunos, apenas, toda a escola, de sexto ano do fundamental ao ensino médio. Tem turmas que tem um aluno, tem turmas que tem dois alunos. No caso, as aulas de educação musical, eu reúno todos os 16, né? Alunos ali de sexto ano, sétimo, oitavo ano, nono, primeiro e segundo. Eu tenho alunos do segundo ano também. E trabalho canto coral, músicas bem filtradas, bem selecionadas. Trabalho também prática instrumental com hinos. Estou ensinando alguns que estão começando do zero, outros já conhecem. Há um projeto legal nessa escola que é um grupo de flautas doces,
onde estamos ali trabalhando com divisão de vozes, flauta soprano, contralto, tenor, também com arranjos de hinos. Então, é bom poder ter essa liberdade de filtrar. Já trabalhei em outros tempos em outras escolas, até mesmo escolas cristãs, escolas em cidades maiores, em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde eh, nem sempre me era permitido assim filtrar, né? Escolher músicas que eu já sabia que eram mais edificantes. Às vezes era necessário atender alguma demanda e então trabalhar com músicas que penso que não seriam tão edificantes assim. Foi um dos motivos, inclusive, de eu pedir demissão após 8 anos, né? Porque é preciso haver coerência, né? Com os princípios, com o que fazemos. Então, é preciso haver coerência entre preceito e exemplo. Então, muito interessante isso aqui. Eu já canto na escola e os alunos serão levados para mais perto de Deus. Isso eu presenciei em toda a minha experiência, quando as músicas eram apropriadas, eram edificantes, eram espirituais, mesmo alunos não adventistas, dentro de um colégio adventista, realmente a atmosfera da sala de aula mudava, né? Ou de um coral. Eles eram realmente, de alguma forma, edificados, né? Estavam ali recebendo um alimento melhor. Serão levados para mais perto de Deus, os professores e uns dos outros. Vamos lá, finalizando aqui. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações, é verdade. Agora, uma parte que não é citada em todos os livros. Até aqui, até onde eu li, esse texto ele é bastante citado, inclusive uso em palestras, mas essa última parte aqui, que fala especificamente das crianças, eu até nem conhecia. Eu estou na página 68, parágrafo 3, diz assim: se a criança é ensinada a compreender isto que muitos hinos são orações, que o canto é um ato de adoração tanto como oração. Se a criança é ensinada a compreender isso, ela pensará mais no sentido das palavras que canta e se tornará mais suscetível à sua influência, à influência disso que estamos cantando. Por isso a importância da escolha madura, né? A escolha consciente dos pais, das músicas que serão tocadas e cantadas no lar, das músicas que os pais estão usando às vezes na igreja com algum projeto. Há pais que são professores aqui de escola sabatina, Ministério Infantil, né? Ministério da Criança, do Adolescente, na igreja. É necessário muita sabedoria do alto, viu? Muita oração e também buscar informações claras, né, sobre a escolha da música para que possamos escolher com sabedoria como pais a música no lar, a música nas escolas, a música no clube de desbravadores, enfim. É muito importante mesmo, porque senão isso aqui não acontece, né? Olha só, se a criança é ensinada a compreender isso, pensará mais no sentido das palavras que canta e se tornará mais suscetível à sua influência. A influência do quê? A influência dessas palavras que ela está cantando. Agora, se eu escolho uma música que tem uma letra desse tamanho, onde o refrão repete 20 vezes a mesma coisa, uh, não vai ter o mesmo efeito, né? Músicas que têm características de música do mundo, de música popular, ou de músicas gospel mais genéricas, né? Que bebem também dessa fonte de gêneros musicais mundanos. Músicas no estilo worship, por exemplo, né? Músicas mais pobres, com pouco conteúdo, né? Ou então músicas cujo conteúdo da letra não tem base bíblica. Essa será a influência que eu estarei integrando. Essa será a influência que eu estarei entregando aos meus filhos, ou aos meus alunos na igreja, ou na escola, enfim. Então é preciso ter muita sabedoria, né? Buscar bastante conhecimento para selecionarmos as músicas, porque somos canais, né? Como pais, como professores, somos canais aí de uma influência boa ou ruim, ou não tão boa, enfim. Ao guiar-nos, nosso Redentor, ao limiar do infinito, resplandecente com a glória de Deus, podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial em redor do trono. E despertando-se o eco do cântico dos anjos em nossos lares terrestres, os corações serão levados para mais perto dos cantores celestiais. Amém. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica do seu louvor. E assim terminamos aqui os textos desse trecho chamado O Poder do Canto. Finalizamos aqui o capítulo 17, então, do livro Educação. Cris, agora me oriente aí. Eu já li, já Excelente. comentei o que eu Daniel, precisava. ótimo. Tem uma perguntinha, eu coloquei ela aqui, vou jogar aqui no chat. Tem um comentário da Uhum, Vanessa, uhum. e se você quiser ler o comentário, e tem uma Ah, sim, sim. perguntinha recebida aqui que eu coloquei, tá? Pode Sim. A seguir Vanessa essa comentou: pergunta.
A música tem uma passagem direta no cérebro, sem barreira. Sim, ela não pede licença, né? É difícil. Sem barreiras de forma simultânea. Age direto no sistema límbico, responsável pelas emoções e memória. Sutil, requer muito da nossa atenção, pois no direto, as emoções e memória facilmente somos influenciados e afetados. Então, há estudos que apontam, estudos da neurociência, né? De que as crianças, elas não têm ainda a área do cérebro responsável pela tomada de decisões conscientes e maduras, né? Ainda formada, que isso é consolidado até os 25 anos. Eu não sei se isso é consenso ou não nessa área da psicologia ou não, mas eu vejo, assim, converso com psicólogos, adventistas até comentam isso, eu vejo neurocientistas trazendo isso também. Então, imaginem, se a área do cérebro, né, responsável pela tomada de decisões entre o certo e o errado na criança não está formada, e eu vou expor essa criança a músicas nocivas, é muito mais provável que ela vai se deixar envolver por aquilo ali e ouvir e cantar e repetir e curtir e daqui a pouco dançar, porque as músicas, né, quando elas têm ênfase rítmica, elas balançam o corpo, movem, né, estimulam o físico, do que querer evitar, né? Cabe aos pais, né, essa filtragem. É como eu vejo muitas vezes. Claro que há crianças mais conscientes, mas já talvez já exercitaram mais isso, né? Essa escolha já aprenderam desde cedo. Mas é difícil, é difícil. Minha filha já chegou em casa cantando cada música e até mesmo vindo de locais assim, de reuniões, né, com outras crianças da igreja, algo assim. É bem perigoso. Temos que estar atentos, viu, como adultos. Requer muito da nossa atenção. Se para nós, né, é difícil filtrar, né, como adultos, que já temos, né, mais maturidade na tomada de decisões, já temos mais consciência, mais certezas, né, mais informações. Imagina só para as crianças, o quão vulnerável as nossas crianças estão. Facilmente somos influenciados e afetados. Tá, tem uma pergunta da Cris aqui. Ah, não, uma pergunta recebida. Daniel, como você vê a questão da música na igreja hoje? A questão da mudança, inclusive nos hinos atuais. Aham. Como podemos nos proteger e nossos filhos dessas influências? Certo. A questão da música, esse hoje aí é profético, né? Porque ele já se estende por décadas. Isso começou nos Estados Unidos, início da década de 70, se eu não estou enganado, com o grupo Heritage Singers, começou a gravar hinos tradicionais com gêneros musicais misturados com gêneros musicais mundanos, né? Estilo assim bossa nova, jazz, country e depois, com o passar do tempo, pop rock também. E os grupos vocais no Brasil começaram a gravar versões em português dessas mesmas gravações, dessas mesmas músicas, desses mesmos arranjos. E isso começou a crescer, e hoje a coisa está do jeito que está, né? Começamos a beber de outras fontes, né? Então a música na igreja hoje ela é bem misturada. Mas assim, não é correto generalizar, né? Eu não falo assim de forma geral, porque eu tenho que ser honesto. Eu encontro igrejas onde eu consigo congregar grupos pequenos ou mesmo igrejas maiores, onde os líderes, tanto anciãos quanto líderes de música e músicos, estão conscientes, atentos e têm certa maturidade ao escolher a música. Há muitos anos eu tenho frequentado grupos pequenos, né? Desde lá de Porto Alegre, grupos pequenos ali nos distritos em Porto Alegre, ou na Grande Porto Alegre, encontrava grupos que usavam hinos tradicionais, não tinham lá uma banda tocando na igreja com bateria, carrom, sei lá o quê, ou música muito ritmada, né? Mas isso não se aplica somente a grupos. Eu visitei neste eu visitei ano passado uma igreja no sul de São Paulo, na zona sul de São Paulo. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Jardim Três Corações, se não me engano. Acho que é um bairro que tem lá, né, Cris? Não tem Jardim Três Corações, zona sul? Sim, tem. Então, a igreja Jardim Três Corações. Eu cheguei lá, tinha irmãos cantando a mensagem musical usando playbacks sem bateria. Playbacks que foram gravados com bateria, mas eles tiveram cuidado de filtrar e retirar a, a,
a ênfase rítmica dessas músicas. Então, eles tiraram a bateria e usaram playback sem bateria. Os hinos na igreja, hinos do Inário Antigo ou Inário Novo, piano, tocado por uma pianista, amiga minha, a professora Kelly Bezerra, é possível que muitos aqui conheçam, tem um trabalho excelente também com educação musical e compositora. A Kelly é pianista da igreja, ela toca todos os hinos com piano. Então, os hinos são conduzidos assim. Veja só, na Zona Sul de São Paulo, capital. E outras igrejas tantas, né? A igreja aqui que tem aqui nesse local é um distrito de São José da Serra também. A igreja ali do bairro Bom Retiro, ali em Caldas. Eu posso enumerar muitas. Igreja do bairro Santa Rosa, em Taquara, Rio Grande do Sul. Né? Várias igrejas. Então, assim, ó, a realidade da música da igreja vai depender muito da maturidade espiritual e musical dos líderes. Dos líderes em nível comissão da igreja, em nível distrital, associação, enfim. Se forem líderes conscientes e firmes e coerentes, haverá mais cuidado na música. Se os líderes, seja onde for, eles tiverem um olhar talvez com menos filtros ativos, um olhar mais flexível nesse ponto, é bem possível que músicas de diferentes gêneros estejam ali misturadas, né, sendo usadas, né? Então depende muito da intenção, que tipo de evangelismo eu quero promover, quero apelar às emoções, vou usar músicas que estimulam emoções, vou usar aí adoradores, vou usar outras coisas aí, mas quero estabelecer ali um culto racional, vou usar hinos históricos, hinos tradicionais, e se esse hino tradicional, por exemplo, no Inário Novo ganhou um arranjo de jazz, eu vou usar do Inário Antigo, ou vou usar com instrumento para acompanhar. Simples. Não vejo dificuldade em realizar algo assim. A questão é, quero fazer isso? Sei fazer isso? Não sei, mas eu tenho interesse em saber como? Buscar informações, né? Então, espero ter respondido aí a questão da música na igreja hoje. Agora, a questão da mudança, inclusive nos hinos atuais. Bom, tem um amigo meu chamado Dr. Hélio Potin, ele teve um ele teve um nível de paciência que eu mesmo preciso buscar mais no Senhor, que eu não tive até hoje. Ele analisou todos os hinos do Novo Inário, de capa a capa, e analisou com cuidado, e ele fez um documento, um PDF, algo bem simples, ele fez uma listinha, né? Listando os hinos que têm mais ênfase rítmica, seja no arranjo, no acompanhamento, ou mesmo na composição, na melodia, porque tem hinos que já nascem sendo rock, com características do rock. Mesmo que você tire a bateria, você escuta, aquilo continua sendo rock. Dá vontade de bater ali, né? De fazer a batidinha ali, quando você ouve. Porque ele tem muita ênfase rítmica na própria melodia, né? Tem muitas notas deslocadas, enfim. O Dr. Heller organizou em grupos, assim, grupos de hinos que têm muita ênfase rítmica, muitas notas deslocadas, muitas síncopes, hinos que têm um número moderado, né, que são menos ritmados, e hinos que são realmente com poucas síncopes, que é o ideal. O ideal é que as músicas, os hinos, as nossas composições, os nossos arranjos, eles não tenham excessos, né, de notas deslocadas. Talvez isso pareça estranho o que eu estou falando, parece algo muito assim teórico, mas eu posso resumir assim: uma música ela pode ter mais ritmo ou menos ritmo. Eu já ouvi um coral cantando a capela, a melodia tinha tanto ritmo na melodia que eles dançavam, cantando a capela, sem tambores, sem bateria ali, sem nada, sem violão batendo nas cordas, nada. Não tinha acompanhamento nenhum, de instrumento nenhum, era canto a capela, só que era tão ritmado, tinha tanto movimento naquela melodia que eles se movimentavam, então isso pode estimular também. E crianças também. Eu fui professor de musicalização infantil na rede adventista por 8 anos. Quando eu colocava músicas em atividades de relaxamento, eles ficavam tranquilos. Quando eu colocava em sala de aula músicas para as atividades de locomoção, eles se locomoviam e pulavam e se agitavam. E as músicas com mais ênfase rítmica, a resposta das crianças ela é muito natural, muito espontânea. Aí entra questões genéticas também, mas... Então existem exemplos, né? Existem exemplos, existem evidências assim de que sim, música mais ritmada estimula, mas não queremos estímulos físicos na igreja, na hora do culto. O culto deve ser racional. Não estamos assim com as emoções desligadas, mas as emoções estão sob o controle da razão, certo? E não o contrário, não vamos estimular emoções, então vamos usar músicas mais filtradas. Podemos usar hinos com acompanhamento instrumental, algo mais reverente, tranquilo.
certo? Agora, tem músicas realmente que entraram no novo inário que são músicas que já foram compostas, né? Num estilo muito mundano. É possível rearranjar essas músicas. É possível tirar a ênfase rítmica, mas aí precisa falar com músicos que façam isso, né? Um trabalho mais, como eu digo, é como transformar um Fusca em uma Ferrari. Dá trabalho, leva tempo, é algo complicado, certo? Mas sempre é possível substituir. Você está na sua igreja, aí tem lá o evento, né? 10 dias de oração, evento do Ministério da Mulher, enfim, e a música é extremamente dançante, você pode substituir por outra, você pode levar o assunto para a comissão da igreja, enfim, votar, né? Substituir por outras músicas que falam do mesmo assunto, talvez até um hino, né? E substituir, ou fazer isso, já aconteceu, já precisei fazer um rearranjo aí de uma música para um evento como esse, para ser tocada com piano e voz e eliminar assim aquele ritmo todo, né? Aquela agitação toda que trazia. Ah, então, assim, o Dr. Hélio fez essa lista, eu recomendo, se alguém precisar, eu compartilho com a Cris distribui para todos aí. Eu confio, ok? Porque é um profissional, ele é doutor em fisiologia humana e músico, então ele compreende onde a música está afetando a fisiologia humana no que diz respeito a estímulo físico. Então o cara entende assim, ele tem muito mais base científica para fazer essa análise do que eu. E ele também é músico, ele é instrumentista, toca trompete, já foi regente de corais na igreja, tem experiência com música também, né? Entende partituras, enfim, tem formação musical, não é um ignorante assim na música. Então eu confio na análise do Dr. Hélio. Ele separou em grupos e tem grupos ali, mesmo no Inário Novo você aproveita muita coisa, né? Tem muitos arranjos que são bons, né? E muitas músicas também, que mesmo antes de haver Inário Novo, essas músicas estavam por aí. Tem alguns exemplos, né? São raros, mas tem, né? Músicas de CDs jovem, músicas até mesmo dentro do projeto Adoradores, tem músicas que já soavam ali como música sacra, embora sejam exceções. Mas existem. E entraram no Inário Novo, como, por exemplo, Santo Somente o Senhor, Deus não se cansa de amar, né? Exemplos. Um dia de Daniel, esperança. e nessa Uhum. questão que você está trazendo, aí tem uma pergunta que está atrelada nessa questão, né? Aí que a mãe pergunta sobre essa questão, então, da cabeça da criança ficar bagunçada quando você está ensinando uma música que agrada a Deus Ah, no ali. lar e na igreja é diferente. Uhum. Sim. Tem a pergunta antes ali, né? Como podemos nos proteger e a nossos filhos dessas influências, que eu acho que tem a ver com essa outra, né? Aqui embaixo. Sim. Como fazer para que a cabeça da criança não se bagunce? Na casa se trata de ensinar música que agrada a Deus, na igreja música é diferente. Ah, essa foi minha realidade em Porto Alegre. Me desculpem rir, mas é que é engraçado. É, eu não usava as músicas de Daniel Liedtke em casa com a minha filha. Não escutava, eu sabia do que se tratava. Antes de eu amadurecer, de eu conhecer esses princípios e tentar praticar, eu tocava na igreja com violão e com contrabaixo, eu tocava músicas de Daniel Liedtke. Mas eu identificava o estilo. Só que então eu despertei para essas questões e percebi, opa, então isso aqui está um pouco incoerente com o que temos. E passei a não ouvir mais. Anos depois surgiu aquele projeto Minha Vida é uma Viagem, né, para as crianças. Então eu procurava filtrar isso e a minha filha não sabia o que era isso. Então certo dia ela foi à igreja e voltou da escolinha cantando aquele baião lá do Balaão. Imagine a minha angústia, sendo músico, sendo pai, tentando filtrar e ela chega, né, em casa cantando. Mas não é só essa, são outras, né? Eu lembro que num dos colégios onde eu trabalhava colocavam essas músicas durante o recreio e as crianças que já estavam agitadas ali correndo ficavam mais ainda, né? Ah, bom, eu passei a frequentar, quando aconteceu isso em Porto Alegre, eu frequentava uma igreja que era na época sede distrital e na classe ali do jardim, onde a minha filha estava, isso não era filtrado. Conversei com a minha esposa na época e decidimos frequentar um grupo onde a criança não estaria exposta a músicas diferentes daquilo que decidimos usar em casa, certo? Onde até nós poderíamos colaborar mais. Aí eu passei a frequentar um grupo bem pequeno. Aí eu era o professor dela no jardim e aí eu cantava músicas, incentivava ela a compor a cada sábado, criar, né? Ela era bem pequena, incentivava ela a criar, assim, em cima do verso bíblico, o verso para memorizar da liçãozinha ali do jardim, ela criar uma musiquinha para memorizar. Cantávamos outras músicas, às vezes eu levava instrumento. Então é isso, é possível, né? Buscar saídas. É, eu acho que é possível, né? Encontrar outros lugares, nem que seja necessário migrar mesmo para uma outra igreja ou grupo onde haja um pouco mais de
de cuidado, né, com a música. Porque senão o que vamos fazer? Se a música no Ministério da Criança, se as músicas não são adequadas, a criança não vai participar, vai ficar na classe da escola sabatina dos adultos. E se lá em cima, lá em cima, né? Mas se na classe dos adultos também houverem músicas que não são difícil mesmo manter ali e proteger de algum modo, né? Evitar que a criança memorize isso, que a criança esteja sendo influenciada por esses ritmos, né? Bem difícil mesmo. Então, penso que é isso, buscar igrejas ou grupos que, na questão da música, sejam mais conservadores, grupos e igrejas que estão atentos, né, a reformas, certo? Então, eu penso que manter a mente da criança livre de más influências é algo que não tem preço. É mais importante do que o meu círculo de amizades, do que a minha zona de conforto, né? São os nossos filhos, né? Senão não adianta eu fazer homeschooling para evitar a influência das escolas e as músicas das escolas. Aí músicas ruins estão, né, semanalmente entrando na mente da criança. Pensem bem. Ainda bem que existem opções, né? Existem opções. Não é generalizado isso. Mas é isso. É como eu vejo, é como eu busquei proteger, né, das influências assim. Aí aqui tá. Eu acho que é isso, né? Na casa se trata de ensinar música, foi a minha realidade em Porto Alegre. Aqui tem outra pergunta, posso ler aqui? Estava ouvindo uma playlist e Ótimo. entrou uma música de um grupo conhecido até no ambiente cristão. Ok, meu filho veio mais próximo para ouvir e disse: Mãe, isso é rock? Eu gosto de rock. Gente, não é fácil. Não temos costume de ouvir, aliás, nunca tocou essa música aqui, mas eles são sensíveis e sinceros. Sim, aí tem que entrar no detox. Ah, é isso, seria não expor a mente a aquele estímulo, né? É como alimentação. Vamos a um lugar onde tem ali algum alimento que não comemos em casa, já deixamos, mas ali é servido. Como é que eu vou evitar que a criança coma? Eu vou ter que levar uma comida separada? É complicado, né? Mas com relação à música, como é que eu vou evitar que escute? Eu acho que o único jeito é não estar naquele lugar onde aquela música está tocando. Porque, do contrário, estaremos. É como uma escola, né? A criança estará como se frequentando uma escola semanalmente e aprendendo algo que eu não quero que ela aprenda em casa, mas eu preciso decidir, né? Como pai. Ela não vai decidir sendo criança, né? É muito mais fácil a criança se deixar levar por aquilo que é prazeroso, hum, do que nós adultos, né? Para os adultos, como eu disse antes, para os adultos já é difícil, imagine para as crianças. Então, cabe aos pais selecionar melhor o ambiente para que esse ambiente não seja a raiz de um problema, né? Para que esse ambiente não venha alimentar esse gosto que já é inclinado para algo que não está bom, no caso aqui do rock, né? Você vê que no caso ela comenta que não é hábito, que apareceu aleatoriamente ali e a criança manifestou ali, sinceramente ali, né? Você acha que cabe, Daniel, a gente pensar também que, mesmo pequenos, como está falando ali no final do capítulo, que a gente, ao ensinar a criança a meditar na letra, prestar atenção, a gente pode ajudar a proteger quando há esses acidentes ou incidentes que nós não temos assim às vezes, né, naquela situação, naquele momento, condições de impedir que chegue até a criança? Vejam só, é, nós só vamos conseguir meditar na letra sem interferências, sem nada atrapalhando, se a música favorecer isso. Qual é o elemento da música que carrega a letra? Melodia, harmonia ou ritmo? Quando eu canto assim, eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor. Eu estou cantando sozinho aqui. Não tem nada me acompanhando, nem um piano, nada. Eu estou fazendo melodia, certo? É como a melodia que uma flauta faz, um trompete, ou outro instrumento assim, talvez um violino. Eu estou tocando notas que estão soando assim sozinhas, uma de cada vez, e uma após a outra. Eu te amo, ó Deus. E essa melodia, essa sequência de notas separadas, é o elemento da música que transporta a letra.
é muito fácil se concentrar na letra que eu estou cantando agora, porque não tem nada competindo com isso. Mas se ali naquele momento a criança está ouvindo uma música que tem melodia, tem a letra, mas há um ritmo muito forte, muito marcante, muito envolvente e excitante presente ali, no acompanhamento dessa melodia que está carregando a letra, esse ritmo ele vai se sobrepor e o estímulo que ele traz, a reação do corpo humano ela é imediata ao estímulo do ritmo, ao prazer que o ritmo opera. Então as reações serão muito mais em favor desse ritmo que está ali presente do que a questão da concentração, do foco e de meditar na letra. Vai estar havendo um conflito ali, né, entre o estímulo rítmico, físico, e o estímulo racional, digamos assim, da letra, né, ou da harmonia. Além do mais, as músicas no estilo rock, elas têm harmonia bem pobre. A harmonia seria o elemento que estimularia o racional, né? O que estimula aqui o córtex pré-frontal, para que eu tome as decisões dos elementos da música, além de eu estar prestando atenção na letra e raciocinando naquilo, mas o que favorece isso é a harmonia. Só que nessas músicas, por exemplo, você pega aí uma música, sei lá, do Adoradores, dessas mais batidonas aí. As harmonias são pobres e repetitivas. Pode haver uma que é a harmonia mais interessante, mas em geral, as harmonias são tão pobres quanto as harmonias de uma banda de rock. Né? As harmonias, por exemplo, de uma música do Hillsong ou de outros grupos evangélicos, música gospel comercial, né? Música gospel vendável, elas são muito pobres e repetitivas. São monótonas, então não vai haver um estímulo racional ali, acompanhando aquela melodia que transporta a letra. Então, veja, a mensagem vai ficar em segundo ou terceiro plano. O que vai estar em primeiro plano ali, o que está na cara, assim, é o ritmo. E isso vai estimular os nossos filhos de forma nociva. Então não vale a pena tentar assim encontrar uma justificativa, digamos, porque tem uma letra que até pode ser interessante, pode ser uma letra de um texto bíblico, mas se o arranjo não favorecer, não vai ajudar. Não vai ajudar mesmo, vai haver um conflito ali, na verdade. Né? O corpo vai estar reagindo em favor de um movimento que não é saudável, né? É uma batida deslocada. Há várias características aí do rock não são, né? Não são saudáveis, mas são prazerosas e viciantes. Eu entendo o que o menino diz ali quando ele diz que gosta de rock. Qualquer um que ouvir rock e tiver exposto a isso por um certo tempo, estiver envolvido a isso depois de algum tempo, vai apreciar, vai gostar e é involuntário, porque dá prazer. É como comer glutamato monossódico, aquilo é prazeroso, né? Eu preciso evitar, é cancerígeno, mas é gostoso, eu gosto, sim, eu gosto. Se eu disser, eu, por exemplo, na minha vida eu bebi muita Coca-Cola, até ter noção em relação ali à cafeína, aos estimulantes e ver que isso fazia mal e decidir não tomar mais. Mas se eu disser hoje que não gosto, eu estaria mentindo, porque o gosto ele está arquivado na minha mente em algum lugar, né? Eu vou hoje decidir racionalmente por não mais provar isso. Mas é complicado para uma criança decidir isso, ainda mais com relação à música, porque a música ela não pede permissão, né, para entrar. Então, o melhor que fazemos é substituir a música. Como? Estando em um lugar onde a música é melhor selecionada, né? Eu sei que é algo bem complicado, algo difícil, né? Mas assim, eu já precisei migrar muitas vezes de uma igreja para outra, assim, em igrejas adventistas, né? Mas quando havia ali um local onde as músicas não era nem por mim, eu poderia fazer isso baseado no meu gosto. Agora eu tenho que mudar meu gosto. Eu estou passando, né, na minha vida por um detox. Eu estou há muitos anos que eu não ouço mais aquelas músicas que eu ouvia no passado, porque eu fui músico do mundo, blá, 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 blá. Mas não é nem esse o problema é minha filha. Ou as minhas filhas agora, né? Agora aumentou. Então, eu não quero que elas ouçam isso, porque isso vai ficar. Elas vão cantar isso a semana inteira, o mês inteiro, em casa. Não desgruda, é música chiclete. Então, o que eu posso fazer? Evitar que elas estejam ali ouvindo. Vou buscar um outro momento, né? Houve uma vez em que as musiquinhas da escolinha eram cantadas sempre no início do período ali da escola sabatina. Então, eu e minha esposa combinamos assim, já sei, vamos levar a Raíssa lá para baixo, para a escolinha, era embaixo, né, no parte de baixo da igreja, um pouquinho depois, vamos dar aí uns 10 minutos e a gente chega lá. Aí deu certo, nós chegamos lá na porta do jardim e já tinha passado o momento das músicas. Conseguimos driblar as músicas que nós não queríamos que ela ouvisse. Talvez seja uma solução para você, não sei, para alguém aí. Chegamos depois do momento das músicas. E respiramos aliviados. Entraram no estudo da lição, beleza. Poxa, eu acho que eu falava, eu acho que é uma solução, acho que encontramos uma saída, podemos fazer sempre assim.
Aí naquele dia estávamos lá em cima na nave da igreja, as crianças subiram, aí então a professora dos juvenis, e sei lá quem mais ali, os responsáveis lá, nós temos uma mensagem especial para vocês hoje, e nós vamos também cantar para as crianças. Eles trouxeram uma daquelas músicas para cantar na nave da igreja, no início do culto. Aí eu olhei para minha esposa, realmente está difícil, não tem escapatória, porque nós atrasamos um pouco para pular a parte da música, mas a música vem ao nosso encontro no culto divino. Então, nós chegamos à conclusão que era melhor ir para outra igreja e passamos a frequentar um grupo onde até podemos somar mais, ajudar mais, né? Grupos, em geral, têm mais demanda de pessoas, de ajuda, de líderes, e ali podemos, de alguma forma, colaborar, mas ali conseguimos manter a mente da nossa filha um pouco mais a salvo, assim, de músicas ruins. Estou contando uma história, não estou colocando isso como regra para ninguém, mas só estou, assim, testemunhando para vocês as saídas que nós buscamos na época. Que mais aqui? Vanessa comentou, na psicologia consenso, perfeito. Então, veja, né? A questão aquela do poder de decisão, né? Do poder decisório estar mais amadurecido nos adultos do que na criança. Então, cabe aos pais decidir pela criança, né? Mesmo que a criança diga que goste. É um elemento viciante, tá? As músicas com esses elementos aí. Vamos ver. O que mais que perguntaram aqui? Foco na razão, não na emoção, adoração racional. A lista, ok, E acha de certo. colocar a música clássica para criança? Muito bom, mas tem música clássica e música clássica. Vamos chamar de música erudita, né? Se divide em muitos períodos. Você tem música erudita bem antiga, ali, período da Renascença. Você vai ter que ouvir primeiro, selecionar. Tem música do período barroco, que passa ali, música que foi composta ali após a Reforma Protestante, e então ali tivemos muitos compositores cristãos, como Johann Sebastian Bach, Handel, outros também. Existe até um vídeo feito pelo pastor Alberto Tim e o pastor Arilton, um vídeo bem antigo produzido, acho que era pelo Novo Tempo, um estudo chamado Compositores Protestantes. É um vídeo muito bom, mas bem antigo, onde eles citam compositores protestantes, até alguns que estão no Inário Adventista antigo, né, porque na época não existia o Inário Novo, e a inspiração que esses compositores tiveram, a música majestosa que eles fizeram, né? Então, eu sou favorável a músicas do período barroco, especialmente para crianças. Por quê? Porque, fora essa parte cristã, da música cristã do período barroco, existia música católica também. Vivaldi compôs as quatro estações. Vivaldi era católico, era padre, né? Era violinista, compositor, mas compôs músicas maravilhosas, assim. Mas, assim, eu não vou escutar em casa música litúrgica que o padre Vivaldi compôs lá para a missa, ou, né? Não vou filtrar isso. Mas, falando do período barroco como um todo, fora os compositores protestantes, o período barroco foi um período muito rico, um período onde a música era mais complexa. A música composta no período barroco, ela estimula o cérebro da criança e do adulto, seja quem for, de uma forma mais saudável. Existem pessoas que estudam para vestibular ouvindo música barroca. Eu escrevi um livro contando meu testemunho, minha experiência com a igreja, ouvindo música barroca no fone enquanto escrevia. Estimula a produção textual, criatividade, memorização, raciocínio, por quê? Porque tem muita complexidade, muita criatividade, muita riqueza na música do período barroco. Depois as coisas foram mudando. Após o período barroco veio o período clássico. Então podemos chamar, assim, por esse termo música clássica, como música erudita em geral, ou música clássica quando eu me refiro ao período clássico, né? Compositores do período clássico: Mozart, Beethoven, Haydn. Tem muita música boa, mas tem outras músicas que eu não recomendo. Por exemplo, o compositor Mozart era maçom. Ele compôs um Requiem maçom. Eu não vou ouvir isso em casa. E outras composições dele também trazem elementos da maçonaria, porque ele estava ligado a isso. Muitos elementos da maçonaria eram inspiração para a composição de Mozart. Depois veio o período romântico. O período romântico trazia músicas mais tensas, mais depressivas, nem todas, tem músicas lindas e músicas que servem para edificação do caráter, no período romântico também. Falando agora de música secular, né? Música instrumental, ok? Então, eu recomendo dar preferência para músicas clássicas, ou melhor, músicas eruditas do período barroco, certo? E algumas coisas bem selecionadas, então, do período clássico e romântico. É isso. Posso dar algumas sugestões, talvez, de músicas. Existe música secular, instrumental, saudável e edificante que podemos ouvir durante a semana. Não, no sábado eu não ouviria de compositores do período barroco, por exemplo. Concertos de Brandemburgo, de Johann Sebastian Bach. Uma música muito famosa é o Canon em Ré maior, de Pachelbel. Mas não são músicas cristãs, não são músicas religiosas, né?
embora Bach fosse um compositor luterano, um compositor cristão. Mas pega essa peça aí, Concerto de Brandemburgo, não são músicas cristãs, é música instrumental secular. Mas são saudáveis, são edificantes, sim, para a saúde emocional, para o intelecto, para a edificação do caráter, são músicas fantásticas. Super recomendo. Vanessa, são músicas que eu assisti com a Lara, quando estive lá em Caldas, com a Lara e com os filhos do Daniel. Assistimos alguns concertos de Brandemburgo ali. Ok? Na hora do Family Time, à noite. Vamos lá, junto com a Raíssa, ali, junto com a minha filha. O que mais? O que mais aqui? O que que falta? Está acabando O nosso tempo? último, Vamos ver. o Música último foi só clássica um criança. comentário. Sim. Comen- Comentário, um Ah, bombardeio sim. para nós e nossos filhos. Sim, mas é possível filtrar, porque mesmo assim, eu falei de músicas do Novo Tempo, né? Composições de Daniel Liedtke, Adoradores, eu falei assim das músicas que seriam com arranjos, em um estilo musical que vende, em um estilo musical que gera prazer, que vicia, então vai ser mais vendável, vai ser mais midiático. Mas mesmo dentro desses projetos, eu preciso ser honesto e reconhecer, por exemplo, DVD Adoradores 1, é o primeiro lançamento do projeto Adoradores. Havia duas músicas ali que são músicas sacras. Santo somente o Senhor e Escuta Meu Clamor. Aquelas músicas não são rock, não são tão assim reverentes quanto músicas do Inário, tanto que o Santo somente o Senhor entrou no Inário Novo. Ah, bom, de outros projetos eu não posso falar a mesma coisa. CD Jovem, aqueles têm muita música boa feita pelo Ministério Jovem, que também está, né? Eu citei aqui o Deus Não Se Cansa de Amar, mas há outros também. Aquela música Um Dia de Esperança, eu acho que é esse nome, né? O Sábado é um Dia de Esperança também. E tem outros exemplos. Ahn, e mesmo assim, você pega aí Arautos do Rei, às vezes você pega um álbum do Arautos do Rei e é difícil ali, né, selecionar. Mas em muitas produções, em muitos álbuns, você encontra músicas ótimas que estão de acordo com as características da música sacra, aquilo que nos é revelado, aquilo que nos é orientado, certo? Se enquadram ali. Mesmo que seja uma em 10, você encontra, né, produções aí, álbuns de cantores, é preciso pesquisar, é preciso conhecer quais são as características do rock para que você possa identificar isso nas músicas que ouve, né? E assim proteger a mente das nossas crianças e as nossas também. É isso. Em resumo, seria isso. Sim, obrigada, Daniel. E eu fico pensando de tudo isso que a gente conversou, né? Que você Uhum, trouxe, a nossa preocupação de mães, famílias aqui, né? uhum, Que o livro vem trazendo justamente essa questão que a música é muito pertinente na educação. Então, quando ela é bem uhum, usada, bem direcionada, ela é um poder para o bem. E quando ela é pervertida, ela, infelizmente, ela traz aí um uhum. poder para o mal. Então, que Deus possa nos É verdade. capacitar, né? Nos orientar, nos guiar. Eu tenho certeza, assim como Deus guiou, você trouxe Sim. aí seu testemunho, né? E cada um de nós temos também. Tenho aí uma experiência com a música também muito Uhum, complicada, antes de ser cristã, e toda vez que eu escuto os ritmos que uhum, me lembram, me traz como eu tive problemas emocionais muito sérios, me traz muita depressão, porque é uma luta entre o corpo querer aquilo, mas a razão dizer não. E aí é difícil, né? E eu tenho uhum. procurado buscado a Deus para me dar o equilíbrio, me ajudar a enfrentar essas questões, ajudar os meus filhos, proteger a mente. Me Sim. parece que quando eles são muito pequenos, ainda que a gente tenha essas dificuldades, é mais fácil de conversar e de deles te seguirem. Mas quando chega na idade onde estou, né, tem um adolescente, eles têm mais voz, querem colocar o que acham, e a gente tem que ter o tato para conversar e arrazoar, né? Como Deus diz, É. vinde e arrazoemos, né? E você trouxe essa questão Uhum, aí de, poxa, dá o livro música e sua influência na vida do cristão para uma criança, trabalha isso e não terá outra forma a não ser levar os nossos filhos aos pés de Cristo. E assim como uhum. Abraão levantar os muros de proteção contra as influências que são Sim. externas, né? Nos Sim, nossos lares, é o que a gente pode fazer, né? porque mesmo lendo o livro, quando a criança ouvir uma música cristã que tem essas características do rock, vai continuar sendo prazeroso para ela, vai continuar sendo viciante, e se ela não tiver uma opção do que ouvir músicas edificantes, temos exemplos aí das músicas clássicas e das músicas cristãs mesmo, né? Músicas cristãs, músicas produzidas na Igreja Adventista que são boas. Hinos, né? Também, os hinos do Inário, seja o antigo, ou os hinos do Inário Novo que são bons, que têm arranjos ali saudáveis também, né? É preciso selecionar.
eles precisam ouvir, precisam estar com essa música na mente, ocupando a mente com músicas boas, para que não ocupem a mente com as lembranças das músicas ruins, mesmo que não escutem diariamente, mesmo que escutem, né? Porque entra e fica memorizado. Vão escutar os amigos cantando, e vão cantar juntos, vão memorizar. Então é melhor ocupar a mente deles com conteúdo musical também, né? Além dos É, livros. acho que fica a dica, né, Daniel? Depois compartilha comigo aí para a gente compartilhar no grupo tudo aquilo que você disse que poderia nos ajudar aí com as indicações musicais, a lista ali das músicas, dos hinos, né? Eu acho que até tem. E eu acho que Uhum. é muito válido essa questão do instrumento, né? De ajudar os filhos. E você tem alguns alunos aqui, em breve, aí meu filho Sim, também estará fazendo, que está louco para tem aprender o mais violão. alunos aqui. Eu não quero esquecer de ninguém aqui. Quero mandar um abraço para o Daniel Caetano, vendo a Patrícia Caetano aqui, também para a Helena e para o Kenji, vendo Thaís ali, Tem muito mães de aluno aí. alunos. Pois é, que legal, E que acho prazer. que isso ajuda, né? A eles Sim, aprenderem o instrumento, né, a tocar corretamente, como a gente já havia conversado, conversei bastante com o Daniel, me deu muitas dicas importantes aí para conduzir os filhos. Os uhum. versos bíblicos musicados, né, que a Bíblia diz, recomenda que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A música bíblica, né, de forma a Bíblia musicada vai ajudar Uhum. bastante, né? Então, acho que são algumas das coisas que nós podemos fortalecer a mente dos nossos filhos dessa forma e Sim, instruindo a todo tempo, né? sim, bastante material bom, né? É difícil encontrar, é bom ouvir músicas também. Há músicas produzidas no Brasil há mais tempo, músicas da gravadora GBM, que são muito boas para crianças e para adultos, músicas de Verdade. Zilda Azevedo. Eu tenho os Há DVDs. músicas adventistas produzidas na Romênia, que são muito boas. E também, né, outras músicas adventistas produzidas aí em várias partes do mundo. Uhum. Eu vou divulgar aqui, para a gente não tomar muito mais tempo, eu vou divulgar para a Cris vários links do site Música e Contemplação, onde tem uma página chamada Cardápio Musical. Lá você encontra playlists de vídeos do YouTube de corais, orquestras, instrumentos, músicas boas. Link para um grupo do Telegram chamado Música e Contemplação, onde eu publico semanalmente ou quase sempre que possível lá, né, músicas e palestras. Estão pedindo aqui palestras, ou perguntaram, né? A Abigail perguntou sobre palestras minhas no YouTube. Tem palestras também, tem cortes lá, vídeos curtos falando sobre esses assuntos. Posso mandar o link para a Cris e também esse PDF aí do Hélio Potin, da lista de hinos do Novo Inário, para que possam ali se defender melhor, né? Perfeito, Daniel. Obrigada, tá? Uhum. Te agradeço, Eu que agradeço pela sua agradeço. disponibilidade. Uhum. Excelente, assim, é um assunto, o capítulo é curtinho, mas o assunto é profundo, né? É, Mas eu creio que, pouco assim, tempo até para falar de tanta coisa, né? Bom seria ter exato, tempo assim para mais perguntas, para bate-papo, para verdade. A para gente pode tentar ajudar, né? combinar, né? Aham. Podemos combinar Eu num outro fico momento fico à voltar. disposição, precisando. Se Vai ser um quiserem entrar prazer. diretamente em contato comigo para tirar dúvidas, a Cris pode passar meu contato ou organizar um outro momento como esse para conversar e tirar dúvidas assim. Perfeito. Então, nós agradecemos aí em nome do Gavi, de todas as famílias aí que tanto busca, né, conhecer mais sobre a verdadeira educação, com esse assunto tão Uhum. maravilhoso da música. Eu quero pedir que você faça oração para a gente encerrar, então, Daniel, Claro, por favor. oremos então. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de falar aqui com tantas famílias, de transmitir também estes alertas, né, sobre o cuidado com a música, que estará acessando a mente dos nossos filhos. Nos dá sabedoria em todo o tempo, nos dá interesse e nos mostra os caminhos, assim como um dia o Senhor me mostrou, através dos teus meios, das tuas soluções, materiais, escritos, em vídeo, para que possamos ter informações concretas e seguras, para que possamos escolher melhor também as músicas em nossa vida, no nosso lar. É, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês e presença. Até mais, até o próximo estudo. Obrigada. Boa noite, Daniel. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau.